Bom dia, vamos fazer a análise semanal do Trader Charts. Como sabem, penso que sabem, o Trader Charts é um serviço de análise de gráficos, onde analisamos diariamente as 18 cotadas do PSI 20. No conjunto chegam a ser 130 ativos analisados, entre a Bolsa Portuguesa, a Espanhola, a Francesa, a Holandesa, a Belga, Estados Unidos e alguns do Brasil, os ADRs disponíveis nos Estados Unidos. Temos também o portfólio formado pelo cotadas do Euronext e BEX, com alertas no chat group de cada operação. Portanto, há um chat próprio onde sempre que se entra ou se faz qualquer movimento no portfólio é avisado imediatamente nesse chat de Facebook, onde todos os membros têm acesso em tempo real. Além disso, independentemente disso, temos o chat geral, onde são analisadas todos os trades intraday, todas as oportunidades são analisadas, os membros questionam, fazem perguntas, também expõem as suas análises, portanto há uma troca muito interessante de informação. Aqui o que podem visualizar aqui à volta, também tem direito, os membros têm direito ao blog, ou acesso ao blog, exclusivo para membros, onde as cotadas ficam organizadas por índice e por figuras ou padrões. Começando então pelo PSI 20. O PSI 20 está aqui numa situação algo perigosa. Vemos que temos aqui um duplo topo que já temos dois fechos diários abaixo do suporte, portanto tudo indica que poderá haver aqui a projeção desta figura que poderá mandar o PSI 20 aqui para baixo dos 5.000 pontos, aqui para testar o target da figura, dá para os 4.840. De qualquer modo, toda esta zona aqui será um possível target da projeção desta figura. Depois é normal que haja aqui alguma reação, se no caso de concretizar a queda, que haja aqui alguma reação em alta, atingindo aqui esta zona de suporte. Mas sabemos que o PSI 20 vai sempre atrás, ou no caso à frente, dos índices europeus e mundiais quando eles corrigem. A situação não parece muito favorável para o PSI 20, tudo indica que podemos ter aqui alguma queda. Vendo em gráfico de 4 horas, precisamente, vê-se perfeitamente essa situação. Eu penso que no de 2 é melhor até, exato. No de 2 até temos aqui pelo caminho uma bandeira confirmada, deu esta queda muito a pique, fez aqui uma bandeira confirmada, portanto o target desta bandeira intermédia são nos 5.035, já não muito longe aqui da tal resistência, do tal suporte de gráfico diário que fica para esta zona. Portanto, é necessário algumas cautelas no investimento em PSI 20, porque sob o risco de se entrar numa ou outra e vermos as cotadas a caírem mais 2, 3, 4% até o índice atingir o seu target. Passando a Altri. A Altri atingiu todos os targets das figuras que foi fazendo em alta. Portanto, atingido o target, não vemos mais prudente aguardar aqui alguma correção. Temos aqui esta linha de tendência ascendente, não será nada, será perfeitamente normal se ela fizer agora uma correção a esta linha de tendência ascendente, e também não seria nada de divulgar retrair até aqui agora este novo suporte, que era a anterior resistência do máximo. Em gráfico de 1 hora vemos precisamente aqui um movimento em canal, atingiu ali a parte de cima do canal. Portanto, o normal é que agora venha à parte de baixo do canal e que até saia deste canal e inicie uma retração um pouco maior e ainda ao tal suporte de gráfico diário. Passando ao Banif, temos aqui duas vindas aqui abaixo. É uma hipótese, não é de excluir aqui a hipótese de talvez esteja a começar aqui um duplo topo.
mas isto é apenas uma hipótese, pode voltar a testar outra vez em baixo e fazer um triângulo descendente, portanto, em análise técnica temos sempre várias figuras possíveis. De qualquer modo, o que vemos foi que teve aqui duas vindas abaixo, portanto, isto sendo uma tendência em baixa, não é aconselhável grandes euforias a achar que realmente vai confirmar aqui um duplo topo e projetar para cima, tendo em conta até o próprio PSI 20 e a sua tendência, de curto prazo pelo menos. Em gráfico de 1 hora vemos precisamente aqui esse movimento. Reparem que já temos aqui, podemos ter aqui já a tal formação de um triângulo descendente, ou não. Vamos aguardar. Portanto, está ainda numa situação que não parece muito favorável para entrar as longas. O BPI anda aqui numa certa lateralização também, anda aqui a testar este suporte em gráfico diário. Testou ali 2 vezes a resistência, se considerarmos esta uma terceira vez, portanto este suporte assim quebrado em baixa vai confirmar um retângulo, um triplo topo, um duplo topo, o que se queira, sendo que a sua projeção de qualquer das figuras, o target é semelhante, sendo que a sua projeção será esta altura para baixo, portanto mandaria aqui para a retração dos 76, aqui por volta dos 0,879, isto é sempre mais ou menos aproximado, portanto, claro que isto é na hipótese de confirmar aqui a figura para baixo. De qualquer modo é uma situação a ter atenção. No gráfico de 1 hora vimos precisamente que, excluindo esta volta, se quisermos só olhar estes últimos 2 testes, já confirmou aqui um duplo topo. Aqui confirmou, aqui veio o suporte e agora pode voltar outra vez a completar a figura. Que dará aqui neste caso, como é um duplo topo inferior, não estou a considerar esta linha de baixo, que também se pode considerar. Portanto, se considerarmos este primeiro canal em cima, o target seria menor, aqui na casa dos... Portanto, temos aqui um gap, porque o mais normal era vir fechar aqui o gap, aqui nos 101%. Se considerarmos todo este retângulo maior, isso a projeção será para os tais, na ordem dos tais 0,90 centavos. O BCP, como foi dito nas análises anteriores, o que esperávamos era que fosse fazendo aqui uma retração desta subida muito inclinada, e anda precisamente nesta zona agora decidir o que irá fazer. Se virmos no gráfico de 2 horas, vemos precisamente que já atingiu aqui os níveis de retração de 76%, pode estar, tem vindo a cair dentro de um canal descendente, portanto não é de excluir que volte outra vez a testar em baixo. No momento está aqui a fazer uma formaçãozinha de possível triângulo ascendente, que só será confirmado acima do 0,49. Portanto, a acontecer, dará-lhe uma projeção que mandará pelo menos aqui à parte de cima deste canal. No entanto, mais uma vez, prudência, porque o que se vê pelo PSI 20, pelo índice PSI 20, o panorama pode ser mais, o sentido pode ser mais descendente do que ascendente. No entanto, vigiar como sempre. O CTT, portanto, o CTT vieram aqui ao suporte de gráfico diário, e por ali estão a ver se para o movimento de forte queda que teve após a apresentação dos resultados. Portanto, já temos aqui uma grande correção com algum espaço para efetuar uma recuperação técnica. Portanto, penso que
pode-se aguentar aqui, vemos aqui no gráfico de 1 hora, portanto temos aqui o suporte de vigiar se fizer ou não uma figura de inversão, um possível duplo topo ou qualquer outra figura que, superando este nível, lhe dará potencial para efetuar aqui alguma correção técnica de boa parte da queda que teve. A EDP Renováveis está aqui a fazer uma retração de toda esta da subida recente que fez, portanto das últimas semanas. Está a atingir aqui, já entre o nível 50% a 61%. Vendo em gráfico de 1 hora, vê-se aqui algum sinal, algum perigo na EDP Renováveis, caso queira quebrar em baixo esta figura. Portanto, temos aqui uma formação de ombro-cabeça-ombro, head and shoulders em inglês, portanto, que se quebrar aqui em baixa, se confirmar a figura, lhe dará uma projeção, pelo menos, para voltar aqui abaixo ao suporte na casa dos 2.720. Portanto, é de vigiar a quebra destes níveis. A EDP, após ter completado aqui, atingiu o target desta figura de queda e, portanto, está agora aqui numa fase talvez de alguma consolidação, a ver se recupera um pouco também desta queda. Se virmos em gráfico de 1 hora, pode já estar a ver aqui algum um movimento aqui, um possível retângulo, duplo topo, inclusivamente em gráfico de 15 minutos já temos aqui marcado um possível triângulo ascendente que ontem quase que conseguiu confirmar a figura, mas continuou aqui no seu caminho, portanto, de vigiar se poderá ser uma primeira figura de indiciar aqui alguma correção em alta. A Galp parece um pouco aqui, faz lembrar o gráfico do PSI 20, que está precisamente, fez aqui um duplo topo, perdão, e está aqui a querer confirmá-lo em baixa. A ser confirmado, terá o seu target aqui por volta dos 8.400. Inclusivamente a Galp ainda tem a particularidade de estar um pouco relacionado, um pouco ou bastante, relacionado ao petróleo, e o petróleo também está numa figura de queda, também um retângulo quebrado em baixo, com projeção para mais quedas. Portanto, a Galp parece seguir aqui o sentido da cotação do petróleo, que por arrasto também pode influenciar o PSI 20 na projeção a níveis inferiores. Em gráfico diário, vê-se precisamente isso em mais detalhe. Portanto, já tivemos aqui a quebra em baixa e parece ter iniciado o seu caminho aqui para atingir o target aqui mais abaixo. A Mota-Engil fez aqui, após ter testado aqui este nível que rompeu, chegou a romper aqui a linha tendência descendente, tentou fazer aqui uma figura de alta. O que é certo é que ele atingiu aqui o target deste fundo IV e, atingido o target, depois iniciou aqui uma forte correção que o trouxe aqui perto deste mínimo relativo, portanto deste suporte, aqui na casa dos 2, perto dos 2,20. É nível este que não convinha perder, porque a perder, podemos ver aqui no gráfico de 1 hora, no gráfico de 1 hora, temos aqui a formação de uma bandeira que pode estar ou não confirmada, portanto está aqui no limite. O que é certo é que se a confirmar e se a cotação continuar aqui abaixo dos 2, muito provavelmente voltará outra vez aqui a este suporte na casa dos 1.820. No entanto, a esperança
que se aguente para estes níveis, seria bom que se aguentasse nestes níveis e que fizesse aqui alguma recuperação desta queda que foi bastante violenta. A Portocel atingido a resistência, iniciou aqui alguma retração, o que seria normal, visto que temos aqui uma subida em canal bastante expressiva. Portanto, é normal que agora faça alguma correção, como se pode ver no gráfico de 1 hora. Tivemos esta subida em canal. O dia de ontem concluiu aqui na parte de baixo do canal. No entanto, vamos ver se faz alguma figura de voltar acima ou se, por outro lado, a quebra, por exemplo, deste nível originará aqui uma figura de queda que poderá projetar aqui a cotação a casa dos 3,5 por volta destes níveis aqui. E que será perfeitamente normal, dado o movimento bastante alongado aqui de subida. A Sonai está aqui a testar a parte de baixo de um retângulo. Convinha que se aguentasse por estes níveis, portanto estamos aqui numa zona de teste. Se não conseguir resistir aqui a este suporte e quebrar em baixa, teremos mais quedas na Sonai, pelo que nos mostra a figura. Podemos ver em gráfico de 1 hora, portanto, que ela vem aqui numa sequência de movimentos de queda. Aqui quebrou o retângulo, fez a sua projeção, deu aqui um falso sinal que talvez tivesse anulado aqui a figura. Quando a confirmou, veio ao suporte, voltou, fez aqui um pequeno movimento que pode ter enganado alguns investidores, mas o que é certo é que voltou novamente para baixo e com bastante violência. E neste momento tem aqui uma bandeira de baixa, que se quebrar este mínimo aqui relativo 2020 para baixo, irá fazer a projeção desta bandeira e pior ainda, a projeção deste retângulo, que a mandará para níveis pelo menos aqui para estes mínimos atingidos aqui em novembro, dezembro, aqui por volta de outubro, aliás. Portanto, uma ação a vigiar com algum cuidado. Pode iniciar aqui algum movimento, portanto é muito importante que resistisse a esta zona de suporte. A Jerónimo Martins, em gráfico diário, após ter tentado aqui atingir aqui esta resistência, fez aqui uma forte correção ao suporte e no momento também ameaça, caso queira cair mais, também ameaça corrigir mais alguma coisa de toda esta subida. Em gráfico de 1 hora, ela está aqui já numa zona, aparentemente já confirmou aqui uma figura de queda, veio retestar aqui agora a resistência, portanto caso venha outra vez para baixo, podemos ter aqui uma correção pelo menos aos níveis de 61. A projeção da figura dava aqui no nível 76%, mas entretanto temos aqui este suporte aqui pelos 11.800, portanto pode ser aqui um nível. Caso, no entanto, ela tem andado bastante resistente, tanto a quedas como a subidas, tem andado aqui meio lateral, portanto pode ser algum sinal aqui de interesse dos investidores, o que espero que assegure um pouco e não cumpra toda esta projeção. Temos aqui este nível de suporte, que pode ser que tenha aqui, aguente-se aqui por este nível e que trave de alguma forma aqui a projeção desta figura de queda. O que é um facto é que para já olhando apenas tecnicamente, há esse perigo, há o perigo de termos aqui uma correção um pouco maior, que
do fecho de ontem até o target da figura seriam 7% de queda. Não é de excluir, vamos vigiar. A INAPA atingiu o target do triângulo descendente e, portanto, não se aconselha entrar nitidamente em tendência descendente, portanto, não é de todo aconselhável tentar aqui entradas em alta, entradas longas, sem que faça primeiro aqui uma figura de inversão. Neste caso o que interessa aqui serão as resistências, a quebra das resistências e aqui qualquer resistência, podemos considerar que aqui é talvez a resistência mais forte, seja aqui nos 136 ou uma linha de tendência descendente aqui do triângulo, portanto ainda está bem distante de qualquer um desses níveis, portanto não é aconselhável arriscar entradas longas nesta cotada. A Teixeira Duarte, após ter confirmado aqui mais uma figura de queda, anda na zona do target, aqui numa certa consolidação, a ver, não é de excluir, ela foi rapidamente ao 161. Normalmente, quando se vê estes movimentos rápidos, muitas vezes volta lá a segunda vez de uma forma mais consistente. Portanto, não excluo a hipótese de voltar aqui ao nível 161, aqui pelos 0,376. Não se exclui essa hipótese, portanto, também é uma cotada em ação em tendência nitidamente descendente. Portanto, entradas longas só com figuras de inversão é que se aconselha. A Farol está aqui numa figura de triângulo ascendente. Já tivemos 2 testes aqui na resistência, portanto já formamos aqui uma resistência nos 0,417. Neste momento arrancou aqui desta linha de tendência ascendente que marcamos. Se vemos em gráfico de uma hora, portanto podemos considerar aqui um triângulo intermédio que até já foi confirmado. Depois teve aqui fez aqui uma retração e aqui a níveis de suporte. Para já respeitou bem aqui este nível de suporte, portanto ainda não andou onde a figura. Respeitando esta zona, poderá continuar o seu movimento de novamente teste aqui a máximos e depois, se for confirmado, terá potencial para mais subidas. Para já continua dentro da figura que está aqui a formar. A nós anda aqui num movimento de alguma lateralização. Temos aqui uma linha de suporte clara, ainda não voltou uma segunda vez a máximos, portanto há aqui uma certa lateralização, e aqui pelo meio fez aqui uma ligeira recuperação e aqui pelo meio agora temos aqui uma resistência, um suporte intermédio que seria bom não ser quebrado em baixa. Dá para ver aqui uma figura, uma potencial figura de queda, aqui um ombro-cabeça ou ombro, caso realmente confirme outra vez aqui em baixa e que passe estes valores para baixo, poderemos ter aqui, além de um ombro-cabeça ombro, teríamos aqui uma bandeira em baixa que daria potencial para mais quedas na nós, pelo menos para evitar estar aqui a resistência aqui por volta dos 6.854. De qualquer modo, é uma empresa boa, anda aqui numa fase de alguma consolidação. Vamos vigiando. A CEMAPA, após ter atingido a linha de tendência descendente, aqui fez aqui uma correção à linha de tendência ascendente e está neste meio caminho
encontra-se nesse meio caminho a ver se eventualmente poderá corrigir mais de toda esta subida ou se voltará a testar a linha de tendência descendente mais acima. Portanto, em gráfico de 1 hora vemos precisamente aqui um movimento de canal. Veio testar a parte de baixo do canal e agora estamos aqui numa fase de decisão do próximo caminho a seguir. Portanto, a REN veio aqui à linha de tendência ascendente, veio corrigir aqui aos 50%, já está num nível razoável de retração, portanto, vendo em gráfico de 1 hora, não é de excluir que possa estar aqui a terminar este movimento de retração e, quem sabe, recuperar um pouco aqui desta última queda. E quanto às análises do PSI 20 é tudo por hoje, espero que tenha ajudado e bons investimentos.